Um dia especial aqui para a nossa casa também, que nós estamos contando com mais uma participante aqui no grupo de expositores, a nossa irmã Deide Lúcia. Então é com alegria, né, que a gente tem a Deide aqui hoje. E vamos já dando início, né, à nossa reunião, nos prepararmos, nos harmonizarmos através da interiorização, da harmonização íntima, para fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Deide. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, para ampliarmos os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós e que as nossas irmãs que farão uso da palavra recebam a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Deide Lúcia. Opa! Está funcionando? Tá ligado, né? Boa noite a todos. Um tanto quanto desajeitada. Anúncio dela de ser primeira vez, de ser feliz a oportunidade de estar aqui. E de fato estou muito grata, muito honrada pela confiança da casa, pela generosidade da Cristina de dividir esse tempo comigo, se arriscar, né, Cristina? A sorte é que é ela também que, de repente, qualquer deslize meu, ela conserta, gente, porque a doutrina não pode ser nem um pouco arranhada, né? Mas, de qualquer forma, é assim, muito, muito bom estar aqui. Porque durante muito tempo estive aí, desse lado, né? E foram muitos anos. Para tomar coragem para vir para cá, eu acho que precisa até de mais tempo. Eu acho até que eu me precipitei um pouco. Passei o dia bem nervosa. E quando a gente vem e fica ouvindo as pessoas que estão aqui, é tão interessante ver que cada um tem uma forma de falar, cada um tem um jeito que cativa mais, outro tem um jeito que acalenta mais. E, na verdade, todos nós viemos para cá, é o que se costuma dizer na doutrina, que a gente vem pelo amor ou pela dor. Eu vim pela dor. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu perdi dois seres queridos e isso me trouxe para cá. E quando a gente vem para cá, como eu vim em busca de alívio. Porque alguém lá fora me disse que a doutrina espírita aliviava a dor da gente. De fato, ela alivia, eu encontrei isso. Mas é muito mais, encontrei muito mais. Mais do que alívio, mais do que consolo, ela traz a compreensão da dor que a gente está sentindo até chegar aqui. Né? E quando a gente compreende, a gente quer mais. Porque é o conhece-te a ti mesmo que faz a gente saltar, né? E a doutrina vai justamente nesse ponto de nos fazer conhecermos a nós mesmos e conhecer o outro, amarmos a nós mesmos e amar o outro. E aí, nesse pé, é que a gente entende o que é de verdade o Consolador prometido. Esse consolo que a gente vem buscar não é o consolo da dor imediata, da dor, daquilo que a gente chama de perda de alguém querido, né? É o consolo de saber que a gente, além de não perder ninguém, a gente tem uma vida eterna, a gente vive para muito tempo, por um tempo que a gente nem consegue determinar, e a doutrina vem explicar para a gente com muita clareza, com muita facilidade, quando a gente olha para toda aquela pedagogia de Allan Kardec, que é uma coisa simples quando a gente se dedica, fala, nossa, ele perguntou tudo que a gente poderia ter perguntado. Ele perguntou tudo aquilo que nos explica, tudo aquilo que nos consola. Então isso é tão bom. E aí dá para a gente chegar aqui e falar, então tá, então eu vou falar de uma doutrina
que joga a gente para cima, é uma doutrina que é para frente. Obrigada, Ângela. Que é uma doutrina que nos deixa otimistas diante de um quadro que, quando a gente conversa nas nossas rodas, quando a gente liga o aparelho de TV, na verdade o que a gente vê não é lá um quadro de muita esperança, né? Mas a doutrina vem justamente dizer o seguinte: para de olhar para essas coisas, joga a luz no que é bom, vê o que é bom está aí, está lá no Livro dos Espíritos, Lei do Progresso. Ela vem e diz assim: olha, a gente caminha para frente. Gente, desculpa, minha letra não é tão bem. Então, o que ela vem dizer? Nós somos seres criados simples e ignorantes e vamos numa linha ascendente para a evolução. E dá uma aflição de saber que, nossa, eu estou muito longe. Mas aí ela vem explicar também: calma, isso se dá muito lentamente mesmo. É normal que você não evolua de hoje para amanhã. Você vai aprender um pouquinho, cai um pouquinho, aprende mais, vai caminhando. É assim, é devagar. Não dá salto, nem a natureza dá salto, nem a nossa evolução dá salto. A gente vai num crescendo de aprendizado também. É claro que, como eu que fiquei 20 anos aí sentada na assistência, muitas vezes falei: não vai dar para mim não dá, é difícil demais, é complicado demais achar que eu vou poder olhar para o irmão que está muito perdido, entender, aceitar, amar, né? Quando muitas vezes nem na própria família a gente consegue aceitar, compreender, amar com facilidade. Às vezes a gente faz isso meio que empurrado, né? Mas de fato ela diz assim: não, calma, também dá jeito para isso. A gente vai procurando os caminhos certos porque a gente está olhando para os lugares certos. E quando a gente olha para o lugar certo, a gente consegue sim caminhar com essa tranquilidade de que vai evoluir e que já está evoluindo. Bom, eu fiz um roteiro, não estou olhando, né? Então, assim, eu acho que eu vou falar mesmo do que o meu coração está dizendo para ir em frente. E porque realmente, gente, é muito difícil estar aqui. Eu já ouvi todos os palestrantes dessa casa falarem isso, mas é muito mais difícil do que eu imaginava. Porque tem um ambiente muito bonito aí na frente, tem uma luz muito grande, e eu, de fato, acho que nem consigo falar tudo aquilo que está na minha cabeça, né? E tem uma emoção particular, que é o fato de que hoje está fazendo 2 meses que a minha mãe partiu para esse mundo maravilhoso e espiritual, e que nós todos queremos conhecer, queremos estar, já estivemos tantas vezes e já sabemos como ele é, né? E ela sempre me acompanhava, quem me conhece sabe, ela estava sempre ali sentadinha pelo meio, ali, muito linda, muito calma, muito tranquila, né? E com certeza está aqui conosco. E ela é um desses pilares que a doutrina espírita fala que a gente tem junto. Que a gente tem junto os espíritos mentores, aqueles protetores. As mães são muito esses espíritos protetores que nos carregam desde cedo, que nos trazem a luz, que nos dão muito desses conceitos todos de caminho de retidão, de honestidade, de amor ao próximo. A minha mãe trouxe muito isso para todos nós. Então, também isso é algo que traz para a gente a força
daquele consolo inicial que a gente fala, poxa, a doutrina espírita não consola a gente só para aceitar a morte, só para entender a morte, não. Ela diz o seguinte, a doutrina nos prepara para entender a vida, é para sempre, é essa eternidade que a gente vai passar e que a morte é só esse detalhe de um processo necessário, importantíssimo, né? Que a gente aprende aqui e aprende lá, trabalha aqui, executa aqui, aplica quando pode, quando sabe, quando consegue. E, graças a Deus, assim, a minha mãe foi um exemplo muito grande disso, de aplicação mesmo das leis de Deus, das leis do Espiritismo. Ela era uma espírita de muito tempo, frequentava há muito tempo. Então, quando ele fala da lei do progresso, eu tive... Quando a gente falou assim, que a gente vai falar alguma coisa, né? Que ela me orientou, porque ela estava arriscando aqui falar comigo. E aí eu disse assim, eu gostaria tanto de falar da lei do progresso, porque tem sido, há 2 meses pelo menos, uma frequência maior com quem eu tenho ido lá e visitado essa lei do progresso, para me ajudar, para me fazer ficar mais forte nesse entendimento do desencarne, no entendimento das várias progressões, das várias vidas. E aí, a pergunta 799, que a lei do progresso vai de 776 a 802, é interessantíssimo, um capítulo muito interessante. Mas a 799, o Kardec pergunta de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. E aí os Espíritos respondem, bom, o Espiritismo, ele destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. E não havendo dúvidas sobre a vida futura, fica mais fácil do homem compreender que pode cuidar do futuro através do presente. Bom, e quando a gente fala que a doutrina espírita joga luz no que é bom, eu gostaria também de falar um pouquinho do que a gente vê de bom. A gente tem feito algumas práticas. Eu sou aposentada da Justiça, trabalho numa equipe de mediação como voluntária dentro do Poder Judiciário, e a gente tem feito alguns estudos, tem feito alguns cursos pelo Brasil afora de práticas restaurativas, práticas de mediação, práticas de comunicação não violenta. São práticas hoje utilizadas na Justiça para tirar um pouco essa coisa da justiça retributiva, que a pessoa comete um delito e é punida pelo Estado. Que é o que todos nós conhecemos, só sabemos que fazer isso, porque vem sendo assim há muitos e muitos séculos, né? E está havendo um movimento grande no mundo inteiro, não é só aqui, o Brasil é bem ainda, está engateando nessas práticas, mas um movimento intenso, imenso e duradouro, porque já vem de bastante tempo nos outros países, de sair dessa prática retributiva, de cometer um crime, cometer um delito, castiga-se, né? Totalmente diferente da lei de causa e efeito, né? E aí essas práticas vêm dizer o seguinte, olha, o homem precisa olhar para o homem vendo um outro homem, e não vendo um animal, como a gente costuma ouvir as pessoas, é um animal, é um monstro. Não, o homem precisa acessar a humanidade que tem no outro. E nada melhor que a doutrina espírita para nos fazer acreditar piamente de que o outro é igualzinho a nós. O outro é semente do mesmo fruto, o outro é filho do mesmo pai. Então, se tem uma prática completamente fora de toda e qualquer religião, são práticas criadas e pensadas por pensadores, por filósofos, juristas, por toda sorte de pessoas que estão preocupadas em jogar luz no que é bom também. Então, se alguém pensa em
que a gente pode, em algum momento, olhar para um sujeito que tirou a vida de outro e olhar para ele e dizer: essa pessoa é um ser humano, como eu. Errou? Falhou, mas é um ser humano. Em algum lugar lá dentro existe algo de humano nesse ser. Muito mais fortemente, a doutrina dos espíritos vem dizer o seguinte: além do humano, tem um espírito. E só nós aqui, digo só nós aqui porque só dentro da codificação é que a gente entende muito perfeitamente e muito claramente que muito além de um ser humano que falha, que erra, que cai, tem um espírito criado para a perfeição. Né? Então, olha que grandeza, olha que doutrina, que fala, que joga para cima, que joga para o alto, que diz: ok, você está sofrendo, tá? Né? Um ente querido partir é difícil. É difícil ter um amigo que perdeu um filho assassinado. É difícil ouvir um jornal que alguém foi estuprado, foi morto. Muito, gente, muito difícil. Mas nós somos 7 bilhões de habitantes no planeta. Nós não estamos a todo momento deparando com um estuprador, com um assassino. Não. A gente, ao contrário, a gente está se deparando a todo momento com pessoas que estão pensando em práticas restaurativas, em práticas humanizadas, pessoas que estão pensando em praticar a doutrina espírita no seu menor e mais simples modo de utilização, que é tratando um com o outro, no seio familiar, no trato com o vizinho. A gente vê isso todo dia. Seria assim muito negativo, seria assim muito desastroso se a gente saísse daqui agora e se deparasse com todas as pessoas ali fora matando umas às outras. Seria assim. E eu acredito que isso aconteça nas pessoas que estão, nesse momento, passando por uma guerra, passando por um motim. Esse pensamento vem. Mas nós que estamos aqui, não é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é de pessoas que se levantam, vão trabalhar, que fazem suas funções diárias, que tratam as pessoas gentilmente. Quando a gente vê isso normalmente, assim, você fala assim: será que eu estou no planeta certo? Mas é o foco na luz, foco onde está bom, porque todos os dias da minha vida eu vejo pessoas gentis. Eu passo por pessoas que estão cumprimentando umas às outras. Eu passo por pessoas no trânsito que estão dando caminho umas para as outras, que estão dando a vez, que estão, sabe? Então, é foco. Deide está vivendo num planeta à parte, não é nesse nosso planeta, é? Alguém já pensou isso aí? Olha, eu não sei, mas o meu planeta de ultimamente é assim. É um planeta que está em regeneração, que é o que a gente aprende aqui. É um planeta que está a caminho, né, da regeneração. Né? É um planeta que está em evolução. E todos nós, habitantes desse planeta, estamos em evolução. Como é que a gente detecta isso? Eu também não sei. O que no outro, né? Que eu sei em mim as pequenas melhoras do dia a dia. Ontem me aborreci com alguém falando alguma coisa que não me agradou. Hoje, falando, não vou me aborrecer com isso não, porque se falou isso, é porque naquele momento não estava bem. É uma prática. É a prática. E aí, quando eu volto para lá, eu vejo que tem uma pergunta, não sei, vocês todos já devem conhecer, mas eu fiquei impressionada. Kardec faz a pergunta assim: então os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? A resposta deles é incrível. Tu mesmo o foste. Estou falando de Kardec, aquele gigante. Tu mesmo foste mais de uma vez, antes de seres o que és. Quando eu li isso, falei: pronto, tá bom. É isso. Eu estou no caminho certo. Se eles disseram para Kardec que ele tinha sido lá o selvagem, antropófago, e estava onde estava, fazendo o que estava fazendo, gente, olha aí. Olha o que dá essa doutrina para a gente. Vai em frente, olha, vocês estão no caminho, vão aí, vão estudar, vão praticar, vão cair, vão, mas vão se levantar. Essa doutrina dá isso, de levantar a gente. Não dá para ficar lamentando.
Não dá para ficar amanhã dizendo, poxa, esse candidato que ganhou, pronto, o Brasil está perdido. Olha, a gente teve muita dificuldade, sei disso, todos sabemos, uma dificuldade enorme. Mas a gente também já não aprendeu aqui que essa frase não é boa, não, eu não gosto muito dela não, de cada povo tem o governo de que merece, não. Mas, na verdade, nós temos sim, né, aquilo que merecemos nesse instante ter para poder até evoluir. Não sei se em 4 anos dá para mudar todo o cenário. Mas eu tenho filhos jovens que podem mudar esse cenário mais do que eu. Mas eu estou tentando ainda, não desistir. Né? A gente espera que os jovens possam fazer isso porque eles estão muito mais do que nós próximos de descobrirem como é que se modifica isso aí. Nós até sabemos um pouco agora, só que agora a gente olha e fala assim, acho que não dá mais, né? Ficar frequentando aquela cama, ficar indo lá ouvindo aquelas coisas é difícil pra caramba. Mas é um exercício de cidadania. Vir ao centro numa noite fria como essa é um exercício de fé. Eu falei, gente, devo falar só para as 2 pessoas, você é bom para mim, não sei, né? E a Ângela me lembrou, não, você vai falar para uma assistência enorme de desencarnado, também tem isso. Né? Então, eu sou muito grata por vocês terem saído de casa no frio, para vir aqui, ouvir alguém que está iniciando nesse caminho aqui, de passar uma coisa tão gigantesca, uma doutrina tão fantástica, maravilhosa, como diz Valéria. Eu queria passar isso com mais propriedade, honestamente. Eu quero mesmo estar muito imbuída de bons conceitos para passar para vocês, mas nesse momento o que eu tenho é isso, é uma certeza muito grande de que primeiro, quando eu vim pela dor, eu vim trazida por alguém que queria que eu soubesse o que era a doutrina espírita e que muito provavelmente sabia que eu ia ficar e apostou em mim, isso é bom. E segundo, que antes dela era muito difícil. Antes de eu saber que existia, foi muito mais difícil. Eu quebrei muito a cara. Eu fiz muitas bobagens, acreditando que, ok, isso era assim mesmo. Tudo bem, se eu errar muito, vou para o inferno. Se eu acertar um pouquinho, de repente tem uma moratória, vou para o céu, né? Mas quando a gente conhece a doutrina, vem primeiro uma grande responsabilidade. Olha, não dá mais para fazer tanta bobagem como fazia antes. Não dá mais para ser tão leviano, né? Aliás, não dá para ser leviana de maneira nenhuma. Dentro da doutrina, a seriedade é muito grande. E é muito grande e maior, primeiro, conosco. É uma questão de responsabilização, primeiro, com o ser que está aqui, que está olhando para si mesmo e dizendo, olha, agora você já conhece, não dá mais para dizer que não conhece não, né? Então, vai em frente, segura aí a onda, estuda, pratica, né? E depois passar isso, que a responsabilidade é muito maior, mas a gente passa primeiro para os familiares. Quem tem filhos tem essa responsabilidade enorme de passar aquilo que aprendeu, ser coerente com o que aprendeu e praticar, que nem sempre é fácil. E a geração mais jovem é uma geração que nos ajuda muito, nos impulsiona muito, porque quando eu erro, ele me aponta e fala, você não está praticando aquilo que você estava falando, não. Ok, obrigada, valeu, muito bom você ter me alertado. E isso é muito importante também, que está dito aqui, que são esses espíritos que estão voltando, que vão ter essa força maior mesmo para impulsionar ainda mais a lei do progresso, eles ainda mais, porque eles têm agora uma capacidade intelectual que vem antes da moral, mas que ela também puxa a moral, né? Então, se os jovens puderem ter, quem dera, todos os jovens pudessem ter essa puxada de alguém, dos adultos, e a gente aqui na casa tem pedido para que tragam as crianças, e quem não tem filhos, que tragam os vizinhos, que convidem, sei lá, os sobrinhos, porque é muito importante que tenhamos esse direcionamento para as crianças ouvirem falar
de uma doutrina que liberta, uma doutrina que impulsiona e de uma doutrina que, sim, nos salvará a todos. Obrigada, boa noite a todos. Desculpem aí alguma coisa. Quando a pessoa fala com o coração, né? Tranquilo. É assim que a gente vai crescendo. Tenho certeza que ela deve ter tremido muito, deve ter suado muito, mas vai sentir um calor danado daqui a pouco. Essa é a melhor parte. Ela está adorando, então ela vai falar agora todos os domingos, vai sentir calor. Calor humano, eu tenho certeza que ela está recebendo aqui de todos nós. Vamos passar para a nossa irmã Cristina Ferro, né? Que também vai continuar com essa vozinha doce, né? Nós tivemos um açúcar aqui, agora vai continuar adoçando. Então vamos lá. Bom, eu já estou com calor, já tirei o casaco já. Realmente, né, considero que a doutrina espírita, né, a doutrina dos espíritos, é uma doutrina revolucionária. Né? E vale a gente lembrar aqui que no dia 3 de outubro de 1804, né, chegou ao nosso planeta o Kardec, né, que Hippolyte Léon Denisard Rivail chegou a nosso planeta, né, se formou intelectualmente, é um professor, um pedagogo, mas a grande missão dele foi ser o codificador, o sistematizador, né, e um propagador da doutrina dos espíritos. Nós devemos lembrar, né, dele, dessa data, porque foi muito importante para a gente que alguém pudesse ter sido preparado e ter executado, né, esta missão, que bastante difícil, né, e lutou contra muitas coisas, muitas adversidades, para poder trazer para nós esses ensinamentos dos espíritos que realmente podem transformar a nossa existência, mas não só nesta encarnação, né? Como a Deide colocou, nós fomos criados simples e ignorantes e vamos chegar à perfeição. Então, nesse caminho, essa doutrina aí é uma alavanca que vai, impulsiona a gente chegar mais rápido lá. É importante que a gente conheça, que a gente estude e que a gente não tenha medo de se responsabilizar. Né? Quando Deide falava dos seres humanos, né, que estava falando dessa coisa da comunicação, quando ela falou da justiça, em parte, quando a gente aprendeu durante muitos séculos essa coisa do castigo, da recompensa, quando a gente erra e é como uma criança, né? Se a criança errou, você bota ela sentada lá 10 minutos, você condiciona ela a aprender que, pronto, estou zerada, posso sair e fazer de novo. Agora, se você puder conversar e fazê-la compreender as consequências daquele ato, afetou aquelas pessoas que ela gosta, o que aconteceu, né? Tudo que estava simbolizado ali com aquela atitude, você faz a pessoa refletir. E então, a pessoa se torna, vai trabalhando a sua autonomia e é capaz de realmente mudar. E é isso que a doutrina faz com a gente também. Não mais assim pelo medo, né, que era imposto há uns séculos atrás, né, medo de Deus, medo do castigo, medo do inferno. E alguém mudou por causa disso? Não. Tinha medo do castigo, sim, mas não estava entendendo por que tinha que mudar. Por que eu tenho que mudar? Não sei, né? Porque ele falou que eu tenho que mudar, né? Então, isso não dá resultado. E nós somos, eu acho que a gente já ter tido contato com a doutrina dos espíritos faz de nós pessoas porque a gente tem condição, né? Se a gente tivesse, está no primário e alguém viesse dar uma aula de física quântica para a gente não ia entender nada. Mas essa doutrina, ela foi toda elaborada e as palavras, né, é acesso a todos. Não é uma cúpula que sabe e o resto tem que aprender através dessa cúpula. Hoje nós estamos aqui, mas já estamos constantemente também aí, e estamos estudando, não tem hierarquia.
somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, né? Estamos tendo essa oportunidade dessa encarnação e estamos estudando. Uns estão aqui, mas a gente no nosso dia a dia, a gente pelo exemplo, pelo que a gente coloca, pela nossa postura na vida e pelo mais do que querer convencer os outros, mas pelos nossos atos, a gente exerce a nossa ação transformadora, né? Tanto em nós mesmos como nos outros. E no livro dos Médiuns, na parte final, né? No capítulo aqui que tem umas... Espera aí que eu queria falar qual é o... Aqui nesse capítulo está falando das rivalidades entre as sociedades espíritas, mas tem um pedacinho no 350 que eu acho assim, que seria muito legal, porque é bom a gente pensar todos os livros para a gente ver que ele fala a mesma coisa na sua essência de mudança. Se o Espiritismo deve, como foi anunciado, realizar a transformação da humanidade, só poderá fazê-lo pelo melhoramento das massas, o qual se dará gradualmente, pouco a pouco, pelo melhoramento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não tornar melhor, mais bondoso e mais indulgente para os seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade aquele que a adotou? De que serve ao avarento ser espírita se ele continuar avarento? Ao orgulhoso se ele continuar cheio de si? Ao invejoso se permanecer sempre ciumento? Todos os homens poderiam crer nas manifestações como vemos, e a humanidade continuaria estacionária. Mas não são esses os desígnios de Deus. Então, a doutrina ela veio na sua essência, né, para transformar a gente, para ajudar a gente a sair fora dessa inferioridade que faz a gente sofrer, porque a gente não é feliz, a gente até está acostumado com as nossas inferioridades, com os nossos defeitos, às vezes a gente nem se conhece direito, a gente vai levando as coisas com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente aprendeu, mas aqui estão as ferramentas para a gente se conhecer melhor e, fazendo isso, transformar as nossas atitudes para que a gente possa, crescer, evoluir, se tornar, ser diferente, porque as verdades morais, elas são o alimento da alma, elas são o pão da vida, e elas permanecem na poeira acumulada pelos séculos, né? As verdades morais, elas é que são a essência, elas que vão falar diretamente ao nosso espírito, e a gente se ilude, se engana. Quando a gente se reveste da carne e vem para uma encarnação, a gente se ilude com o planeta e com as coisas que são pregadas naquele planeta, e a gente se desvia do nosso verdadeiro caminho, do nosso verdadeira luz. Por isso eu acredito que a gente tem que bater nessa tecla. Por mais que a gente pega um dia um assunto do Evangelho, do Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, da Gênesis, seja qual for o assunto, ele vai parar nesse lugar de gente, abre o olho, meus irmãos, a essência da coisa é a gente se melhorar, é a gente se modificar. Não adianta uma sabedoria morta que não vai fazer bem nem para a gente, nem para os outros. Não adianta saber de cor os livros e todas as perguntas, se isso não torna a gente, não faz com que a gente seja melhor. Nós precisamos desse melhoramento aí que a lei do progresso vem nos explicar, né, tranquilamente, que a gente é claro para a gente, né? E nesse livro dos médiuns também, né, na parte que aí sim, as dissertações espíritas, que são mensagens, né, que os espíritos mandaram para nós, né, que eles falam, a gente vai clareando a nossa ideia. Olha, número 3 está escrito assim: penso que o Espiritismo é um estudo inteiramente filosófico das causas ocultas, dos movimentos interiores da alma, pouco ou nada esclarecidos até hoje. Explica mais ainda do que desvenda novos horizontes. A reencarnação e as provas que suportais antes de chegar ao alvo supremo não são mais apenas revelações, mas confirmações plenas de verdade. Sou tocado pelas verdades que por esse meio são luz. Digo meio com intenção, pois a meu ver o Espiritismo é uma alavanca que derruba as barreiras da incompreensão.
A preocupação com as questões morais está sendo despertada por toda parte. Discute-se a política, que desperta o interesse geral, que nós vimos muito isso nesses últimos tempos, né? Como se discutiu isso. Discutem-se os interesses particulares, despertam paixões, o ataque ou a defesa de personalidades, os sistemas conquistam partidários e detratores. Quer dizer, a gente vê isso tudo hoje, né? Isso foi escrito há quanto tempo e hoje a gente vê que é mais do que atual. Mas as verdades morais, que são o alimento da alma, o pão da vida, permanecem na poeira acumulada pelos séculos. Todas as formas de aperfeiçoamento parecem úteis aos olhos do povo, menos as da alma. Sua educação, sua elevação parecem quimeras que servem apenas para ocupar os lazeres dos padres, dos poetas, das mulheres, seja como simples moda ou a título do ensinamento. Se o espiritismo ressuscita o espiritualismo, dará à sociedade um impulso que despertará a uns a dignidade interior, em outros a resignação, e em todos a necessidade de elevar-se para o Ser Supremo, olvidado e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. Essa é uma mensagem de Jean-Jacques Rousseau. E muito atual, quando a gente leu a gente até estudou, né, esse capítulo na reunião mediúnica dessa semana, e eu resolvi trazer porque me parecia que eu estava lendo um jornal, ou que eu estava lendo num tablet ou na internet, né? E é verdade. Então a gente precisa se conhecer para a gente poder se modificar. E aí eu fui no capítulo do Evangelho, né, que fala de perfeição moral, e onde no item 2 se fala das paixões. Então, para a gente se conhecer, para a gente querer mudar, a gente precisa também se entender e conhecer uma coisa que é muito próxima a nossa, né? Somos seres inferiores ainda, cheios de paixões, dominados pelas paixões, né? E diversos vícios que a gente quer superar. E o que os Espíritos nos falam acerca das paixões? Os Espíritos nos dizem que o princípio das paixões, que é um sentimento, uma emoção, um desejo elevado a um alto grau de intensidade, é natural. Esse princípio não é mau, porque ele impulsiona o homem, ele faz o homem correr atrás quando ele tem essa paixão, impulsiona com que ele vá para o progresso, que ele progrida. O problema está no excesso. O problema está quando o homem, e até os espíritos comparam as paixões, a um cavalo, né? São como um cavalo, que ele é útil quando ele é governado. Quando quem está no controle é o seu cavaleiro. Agora, ele é extremamente prejudicial quando é ele que governa. E as paixões, acontece isso com a gente porque nós somos inferiores, nós nos deixamos dominar e sermos governados por essas paixões. Então, esse exagero é que faz a gente se perder. E a paixão aproxima o homem da natureza animal e o afasta, distancia da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da sua natureza animal, ele anuncia um progresso e um caminho mais perto de chegar ao bem. Então a gente precisa se conhecer até para que a gente possa saber em que paixões, né, e o que está prendendo a gente, né, o que está governando a gente, para que a gente possa mudar essa situação. E outro dia eu estava lendo um livro de mestres hindus, essas coisas assim, né, da Índia. E eu achei uma coisa interessante. O mestre diz que tudo que os mestres condenam são como um mel envenenado. O mestre vai e diz para o discípulo: você não coma esse mel, não experimente esse mel. E o discípulo vai e diz: mas o mel é doce. Então o mestre vira e fala: mas você está se envenenando, isso vai te destruir. E as nossas atitudes também são assim.
Nós temos tanto prazer nas nossas paixões, né? É como um mel envenenado. A gente se ilude. O mal foi feito para nos iludir. Então a gente se ilude com essa doçura e se estrepa, entendeu? Então a gente precisa acordar, porque é uma coisa que aparentemente é boa, né? Mas que não traz nada para a gente, né? As coisas que nos ligam ao bem, à terra, as coisas materiais, né? As coisas do corpo, a sensualidade, tudo isso nos prende à nossa natureza animal. A inveja, o ciúme, né? As virtudes e os vícios. A gente tem que buscar as virtudes, mas nós temos muitos vícios. São como esse mel envenenado. E eu fiquei pensando, gente, quanto mel envenenado que a gente come aí na vida toda, achando que está fazendo bem, né? Uma comparação muito boba, mas assim, um exemplo muito bobo, é a gente vai se entope de comida, né? Domingo, então, é dia, né? Não, de todo mundo passar mal de comer. Faz dieta semana inteira. Chega o domingo, porque acha que é domingo, estou de folga, a vida foi feita para aproveitar. Esse negócio de aproveitar a vida é um problema. Então, hoje é dia de estar tudo liberado. Aí você come tudo que você não costuma comer. Geralmente, gordura, doce, né? Aquelas bobagens todas. Depois dá um enjoo danado, passa mal, se arrepende, fica deprimido. Chega segunda-feira, é o dia internacional do início da dieta. Se ela vai durar até quarta, a gente não sabe, né? Mas isso acontece com a gente em tudo. A gente se empanturra de um mel envenenado, né? A vingança, quem está com raiva e quer se vingar de alguém, quer que alguém se estrepe, né? Deixa aquilo aumentar, aquela emoção dentro de si, planeja e faz e quer derrubar os outros, achando que vai, depois que eu conseguir isso, eu vou estar feliz. Não é nada. Se conseguir esse seu intuito, vai ficar com um buraco enorme dentro de si mesmo. Vai ficar com um buraco, porque aquilo, cadê a compensação que eu esperava, né? Em relação aos bens materiais, a gente acha que comprando, tendo coisas, vai encher esse vazio interior que a gente tem, né? Essa sede que a gente tem, que a gente não compreende, né? Que a gente tem a consciência de Deus dentro de nós. Essa fome, essa sede que a gente sente é de Deus, é do amor. Coisas não vão encher esse vazio. Então a pessoa se estrepa, se endivida para comprar um negócio enorme. Comprou um computador, um tablet, uma casa, outra casa, que aí uma já não serve, tem que ter outra na praia, está sempre querendo comprar outra coisa e tal. E sempre aquele vazio que chega. A gente não vê isso hoje nas crianças que são extremamente consumistas, né, em função de toda a carga de propaganda em cima das crianças, né? A criança tem um sonho da vida. Minha filha também era assim, era o sonho da minha vida. Se ela ganhasse, um segundo depois, o sonho não era mais aquele, já era outro. E se ela fosse satisfazer todos esses sonhos que morria porque tinha que fazer, ou uma viagem, que fosse comprar uma boneca, um negócio assim, daqui a 2 minutos é o que estava jogado. Você vê crianças hoje têm quartos de brinquedo e continuam insatisfeitas, porque a fome da alma não se alimenta com isso, né? A fome do espírito não é alimentada com isso. E a gente aqui, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é também uma coisa, um marco transformador, porque aqui, além das passagens, né, além das parábolas, tem a explicação dos Espíritos, as instruções dos Espíritos para nós. É esse um diferencial. Quando a gente não é apenas castigo, ou não é assim da recompensa, ou você vai ter uma recompensa, vai ter um castigo. Existe uma instrução, existe aquilo que realmente importou da doutrina, né, trazida por Jesus, que é o maior modelo que a gente já teve aqui na Terra, né? É o Espírito mais perfeito que veio aqui. Por que não? Não é porque outras religiões, que não me cabe, eu não estou aqui para falar de religião de ninguém, eu respeito todas e acho que se aquilo transforma a pessoa, onde quer que ela esteja, está válido, está legal.
Só que aqui, para mim, esta é a doutrina que me impulsiona e que me transformou e que satisfaz o meu raciocínio, que satisfaz o meu coração. Então, aqui estou e defendo e propago e quero que as pessoas se animem, que é um caminho lindo a ser percorrido. Então, quando a gente aqui vem falar de amor, de caridade, de Jesus, vem falar dessa simbologia evangélica, gente, é isso aí, esse é o nosso caminho. Só que a gente tem outro entendimento e por isso a gente tem que passar esse entendimento sim para as pessoas. Caridade é a porta de entrada. Nós não estamos aqui para mais nada. Amar a nós mesmos, aprender a se conhecer e a se amar e amar o outro. Nós temos que ir ao encontro dos estrupiados, dos doentes, de todos aqueles que necessitam. Nós estamos num planeta de provas e expiações que está caminhando por uma regeneração, mas todo mundo aqui sofre. Todo mundo precisa. Quando eu entendo essa doutrina, quando eu entendo essa lei aí, quando eu compreendo com o meu coração, eu não tenho outra coisa para fazer, a não ser aprender a amar. E a caridade de pagar dízimo, não é nada disso. É lógico, se eu considero o outro igual a mim, ele está passando fome, eu não posso querer falar de filosofia com ele se ele está com a barriga roncando. E o que tem? Dar uma cesta básica, dar isso, dar aquilo, para satisfazer essa necessidade embaixo ali, básica. Até para a pessoa poder raciocinar, ninguém raciocina com fome. Ninguém raciocina na rua com frio. Sabe? E aí, quando esse imenso portal se abre para a gente de entender a maravilha e a perfeição que já é o universo, e que nós fazemos parte dessa perfeição, estamos aqui, não tem outro caminho a não ser amar o outro. E eu cresço, acho o meu caminho, me ilumino, à medida em que eu também estou indo. Isso não é um ato solitário. Quando a gente fala que você tem que se transformar, você tem que mudar, não é para a gente ir para o monte, ficar meditando, lendo todas as obras básicas, se transformando no seu dia a dia. É longe, não. É aqui, é no embate desse dia a dia, que nosso diamante, que está lá dentro de nós, ele vai se lapidando. É no encontro com o outro. É de eu poder olhar para dentro de mim e me analisar, e chegar, sabe, e no final de um dia, ou um minuto depois que eu fiz uma besteira, de que eu não dei atenção a uma pessoa, de que eu julguei alguém, são exercícios, como a gente malha o corpo, né? Quando a gente quer ter um corpo sarado, bonito, a gente tem que querer ter um espírito assim. E é nesse exercício diário que a gente vai se modificando. E como que a gente muda? A gente muda analisando e prestando atenção nos nossos pensamentos. Não julgar. Não julgar é uma coisa que a gente precisa fazer. Se eu entendo que o outro é igual a mim, somos todos filhos de Deus, estamos aqui nesse planeta, quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para dizer que a pessoa agiu certo ou errado, que ela é maluca, que ela é isso, que ela é aquilo, incompetente? Eu não sou nada. Então isso é um grande exercício. Agora, ele não vem na cabeça da gente, pensamento julgando, vem. Mas se a gente estiver atento para esse pensamento, qual é o outro passo? Joga fora esse pensamento. Não quero pensar isso. Troca por outro, que seja melhor, que seja mais construtivo. Se a gente se deixa dominar pelas emoções, elas são muito fortes. Elas turvam a nossa mente, o nosso coração, e fazem a gente agir por impulso. Isso é uma reação que nós, primitivos, precisávamos para sobreviver, do ataque ou da fuga. A gente tem essas reações impulsivas, porque era isso, ou eu vou fugir, porque eu não estou aguentando a barra, ou eu vou atacar para não morrer. Era uma questão de sobrevivência. Só que hoje, apesar de sermos espíritos aí ainda em evolução, né, espíritos inferiores, a gente já tem um raciocínio. Tem como naquele momento eu não vou agir assim. Estou com raiva, chego a estar com as bochechas vermelhas de raiva, mas vou me retirar, sabe? Vou deixar essa onda, essa névoa passar,
vou organizar meus pensamentos, vou estar na rédea do meu cavalo e vou agir sim, se necessário, porque ser bom não é ser bobo e nem é ser omisso e passivo, não é isso que é ser bom. Tem que entender isso. Ser bom não é andar com a Bíblia ou com o livro dos Espíritos debaixo do braço, e quando Jesus diz dai outra face, não é para você ser omisso e se virar tapete dos outros, não. A doutrina veio ensinar para a gente a responsabilização. Sou eu comigo mesmo, é tudo entre a gente e Deus, não tem nada a ver com os outros. Então a gente é que tem que analisar nossas atitudes, mudar. E conforme a gente vai aprendendo as pequeninas lições, a gente fica na esperança, não, eu quero aprender a ser paciente. Então a gente acha que nada vai acontecer, né? Eu acho que eu já estou mais paciente. Vem uma chuva de situações que te tiram a paciência. Fala, você está pensando que aprendeu nada. Tu tá aí, caiu, dá aquela rasteira na gente. Bom, para a gente pensar, não, eu não aprendi mesmo, mas já estou melhor que estava, que estou vendo que não aprendi. É caminhar, é olhar para frente, é ser firme. Mas quando a gente for tomar uma decisão, quando a gente se empenhar em fazer alguma coisa pela nossa transformação, nós temos que ter passos e pulsos firmes, sermos decididos. Pedir auxílio, porque o mundo espiritual é aqui. Estarmos abertos para o auxílio de que a gente necessita a todo momento. Mas manter uma decisão firme. Eu li uma vez no livro, que era até de dieta, falando que você, é para quem não consegue, claro, fazer dieta. O livro era dessa grossura. Mas ele tinha umas coisas até interessantes, que dizia que você pode exercitar o músculo da desistência ou o músculo da resistência. Todas as vezes que vem aquele pensamento, eu já comi isso mesmo, né? Agora eu posso comer o resto, já comi um salgado, então agora eu vou comer o doce, vou tomar um refrigerante. Não, eu comi o salgado sim. Mas agora eu vou mudar meu foco, vou sair daqui, vou sair de perto disso, vou lá para outro lugar que não tem comida, vou falar com a minha amiga, vou ligar para a minha amiga e vou conversar. Eu exercitei o músculo da minha resistência. Quando eu vou, e aí sento também como tudo e choro depois, porque eu não consigo, pobre, coitado de mim, né? Nós temos direito a 10 segundos de se achar pobre, coitado. Você pode achar que você é um pobre, coitado, não consegue nada, mas 10 segundos. Depois, tira isso da cabeça. Primeiro que acredita e confia em nós é Deus, que está dentro de nós, que é nosso Pai amado e querido. Por que então eu vou achar que sou um perdedor? Não sou, eu estou aqui hoje. E olha que tudo na vida da gente é uma luta. Quando a gente fala assim, essa semana é dia da minha palestra, você pode ver que aquela semana dá tudo errado, você pensa que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, aí você tem que respirar fundo, não, eu vou fazer. Né? Pode até chegar aqui tremendo nas bases, achar que esqueceu tudo que ia falar, que não vai dar certo. Chegou aqui, eu cheguei. Né? Eu cheguei e estou com o meu coração aqui para falar disso aí que é transformador. Vocês acham que não tem uma torcida contra, que não quer que a gente entenda isso? Claro que tem. Mas se a gente fosse importar com a opinião dos outros, seja encarnado ou desencarnado, nós estamos perdidos, né? Nós não estamos aqui para agradar ninguém. A gente quer ser amado, então a gente quer agradar todo mundo. Mas isso é impossível. Nós temos que estar aqui para nos agradar, para a gente saber que cumpriu a nossa missão. Todos nós temos missões a cumprir. Além de nos melhorar, olha que missão grande, né? Nos melhorar, acho que é a maior delas. Nós temos pequenas. Quem tem filhos, né? No nosso trabalho, todos os nós somos seres de relação. E, portanto, somos seres que temos uma responsabilidade onde quer que nós estejamos. E descobrir isso, de que não tem outra saída a não ser abrir o coração e trabalhar nessa seara de amor, de caridade, é maravilhoso. Aí a sua vida, ela é glorificada. Até tem um lugar aqui, não sei se no Evangelho que eu li isso, é glorificada, que é uma linguagem que a gente acha que é de igreja, não é? Estando nessa encarnação. Mas meus irmãos, é porque o bem-estar que te dá entender
que é isso, não é mais nada. Tudo mais, né, existe até que de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É verdade. A grande pólvora é essa. A gente sentir o coração expandir quando você está ali na dor, na alegria do outro. É com um sorriso, é com uma palavra amiga, é até só uma mão no ombro, porque tem hora que não tenho o que falar. Mas estou junto, estou com você, você é importante. A gente recebe mais do que para quem a gente deu. Porque o bem-estar e a satisfação não dá para dizer, não dá para contar, né? Quando a gente está no meio de um conflito, né, de pessoas em conflito, é o que mais tem. Mediador de conflito tem trabalho em qualquer lugar. Quando você consegue, né, quando você está em qualquer situação em que você consegue que as pessoas apaguem esse ânimo exaltado das emoções que turvam a mente, que possam perceber que o outro sente como ele, que o outro também está desejando fazer o melhor como ele, né? E que você pode dizer para o outro como você se sente. E um dia eu estava conversando com a mãe a respeito era a mãe e a filha, numa história dessas aí, de que a filha mentiu, a filha tirou a nota vermelha, pediu a não sei quem para assinar o boleto da escola, né, para a mãe não ficar sabendo. E quando a gente começou a conversar sobre, mas por quê? Por que você não diz para a sua filha como você se sentiu? Porque não é a nota vermelha dela que te deixou assim. O que te deixou assim é você amá-la tanto e ela não confiou em você. Agora, você quer o quê? Que sua filha cresça tendo medo de você? Ou você quer que a sua filha cresça percebendo que vocês são o amparo dela, você e o pai? Adianta, tira tudo da menina e tal. Mas eu vou dizer para ela que eu estou me sentindo fraca. A gente ser humano não é ser fraco. Você dizer para alguém que você a ama e naquele momento você está mexido, decepcionado, porque você esperava que aquela pessoa se recorresse a você no momento difícil e não recorreu. Então a estratégia não está legal, né? Se você quer educar e quer que seus filhos sejam pessoas melhores, essa nossa fragilidade, o que a gente sente, tem que aparecer. Por que quem é forte não demonstra sentimento? Por que quem tem autoridade não pode se desvendar, se desvelar, né? E se revelar para o outro? Conceitos que, se a gente percebe que a gente vai sendo comandado por esses hábitos, sendo comandado por essas coisas que a gente aprendeu lá atrás, mas que hoje não servem para a gente e não formam seres humanos melhores e num progresso, né, não faz a gente progredir, tem que jogar fora. E deu resultado. Por quê? Porque quando a menina, no caso, percebeu, né, o que ela tinha, essa atitude dela tinha provocado nos pais e nela mesma, ela vai pensar, é isso, a gente precisa exercitar o raciocínio. O nosso, o do outro. A gente não pode deixar a vida nos levar. Não podemos ser comandados pelas paixões, pelos hábitos e sermos iludidos por esse mel envenenado. Nós, hoje aqui, encarnados e os desencarnados, né, que já tivemos de alguma vez o acesso a essa doutrina e que estamos aqui estudando, não podemos mais, não dá para voltar atrás. Agora, e graças a Deus, nosso caminho é para frente, é otimista, é o foco na luz, é o foco no bom. Quanta coisa boa está acontecendo. Mas não dá ibope. Mas não dá ibope por quê? Porque a maior parte nós somos espíritos, a maior parte do planeta é formado de espíritos inferiores, que querem ouvir e se satisfazem com essas notícias horrorosas que a gente vê por aí. Mas nós aqui não nos satisfazemos mais com isso. Estamos buscando outra coisa e encontramos. Coragem, né? Instruirmos, vamos estudar, vamos ser transformadores de nós mesmos e do ambiente onde a gente está.
Onde nós estamos é o lugar perfeito, nossa família, nosso trabalho, nossa vizinhança, é onde as lições que a gente precisa aprender estão, porque na hora que a gente tiver aprendido tudo que a gente tinha que aprender ali, a gente vai para outro lugar. E maravilhoso percebermos que nós temos amigos espirituais, encarnados, amigos de uma vida inteira, amigos de um momento. Todo mundo que passa na nossa vida, um minuto, um momento, um dia, a vida toda, são importantes demais para a gente. Então não estamos sozinhos. A gente tem que engrossar esse coro do bem, essa corrente do bem. Temos que ser luz. Foco na luz, ser luz, aonde a gente estiver. Um sustentando o outro. Então, o que mais a gente quer? Temos os amigos espirituais, os amigos encarnados, temos uma doutrina que a gente pode chegar lá, ler, né, e não entendeu, vamos refletir sobre isso. E desde uma hora que leu, você já deve ter lido isso, mas eu li e fiquei encantada com a resposta. É assim, às vezes você vai num lugar que você já foi, né, você já leu 1000 vezes, mas naquele dia tem um toque diferente ali, que é o que a gente estava precisando saber, precisando ouvir, né? Então estamos todos aqui, estamos todos nessa luta bonita, nessa luta engrandecedora. E juntos somos mais fortes. Pode ter até jargão de candidato, mas na verdade juntos nós somos mais fortes. E nós estamos juntos. Apesar de que depois que a gente sai daqui, cada um vai para o seu lugar, cada um vai para o seu trabalho, vai para a sua casa, mas estamos juntos na nossa convicção, no nosso objetivo, onde nós queremos chegar e onde nós vamos chegar. Estamos juntos, nos apoiamos, não estamos sozinhos. Isso é fantástico. Por isso essa doutrina é revolucionária. Podemos ficar 10, 20, a vida inteira aqui, ou em outro centro qualquer, mas nascemos, renascemos a cada dia, quando a gente reitera o nosso propósito de sermos seres mais próximos do Criador, de estarmos a serviço do Criador. Caridade, serviço. Gente, essa é isso, é a palavra. Vamos caminhando e vamos sendo sustentados, caminhando, sendo sustentados. Vamos chegar mais rápido no nosso objetivo. Muita paz, muita luz. Eu amei estar junto da Deide aqui, sabe? Mais uma trabalhadora, sabe? E a gente se prepara para a vida, para o embate diário. Obrigada a todos.